Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Acho que entrou. Olá, meus queridos irmãos dos dois lados da vida. Hoje entramos um pouquinho mais tarde, porque quando a gente pedia para iniciar a transmissão, dava uma informação de que estava congestionado. Aí eu e João articulamos, ligamos para a equipe técnica, mas o importante é que aqui conseguimos chegar, né? Como o João, né? Tem sempre uma primeira vez, ainda mais que nós nos mantemos tranquilos, né? Então, aqui estamos nós, mais uma vez, como costuma sempre dizer a Adriana, quando está aqui conosco no estúdio, com muita alegria, com muita satisfação, gratos a Deus, né? Agradecidos ao nosso Pai pela bênção de termos a honra de realizarmos esse singelo trabalho, mas que nós fazemos com todo amor, né? Com a certeza de que estamos contribuindo um pouquinho para a construção de um mundo melhor, além de aprendermos e evoluirmos, né? Então, João, aqui estamos. Passando a palavra para você cumprimentar nossos irmãos de caminhada. Boa noite, Francisca. Boa noite aos participantes que estão acompanhando pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Saudações fraternas a todos. E vamos para mais um estudo edificante da noite. Vamos nós, vamos que vamos. Né? É bom estar com o João aqui. É muito bom. Né? E essa palavra sempre usada pelo João, né? Quando ele diz saudações fraternas, para mim parece que entra como assim, me dando a certeza que existe, com certeza, a possibilidade de construirmos um mundo mais fraterno. Então, João, vamos aqui cumprimentando quem chegou, né? Primeira a chegar foi Marcinha, né? Ela dizendo paz e luz para todos. Ou, né, ter você aqui conosco, né, João? Marcinha, é sempre muito bom, é muito bom. E aqui nós temos a querida Valéria, desejando boa noite, cheio de coraçãozinho, cheio de amor, né? E aqui vamos nós.
No estudo passado, eu fiquei aqui no estúdio sozinha com Valéria, João, mas ela estava aqui, né? E aqui nós temos, como eu gosto de chamar, a querida Barbarita, a Bárbara, né? Ela dizendo boa noite, paz e luz. Hoje, Bárbara está cuidando da Melzinha, é a cadelinha da filha dela, e ela não pode ficar no estúdio, porque se ela ficar, a Melzinha fica latindo o tempo todo, e aí não dá certo, né? Então, meus irmãos de sempre, os que vão chegar daqui a pouco, quem não puder chegar, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, que vai ficar com as bênçãos do Pai gravadinho para quem puder, quiser assistir depois, né? Então, vejamos, nós estamos na... Deixa eu ver se por aqui ajuda a gente. Sim, nós estamos, como está escrito aqui embaixo, na tarja azul, no programa, né? Conhecendo o Espiritismo, estudando o livro, a obra Edge, tomo 1, estudo sistematizado da doutrina espírita, obra que é dividida em módulos, módulos divididos em roteiros. Né? Francisca? Conte. Tem ambientação também. Vamos fazer. Ah, então, tá. Nós aqui estamos na web rádio, que vai ao ar toda quinta-feira, né, das 21 às 22 horas. E como o João estava lembrando, né, por estarmos numa rádio da doutrina espírita, nós sempre, nos estudos mais prolongados, aqueles que têm duração de 1 hora, nós fazemos uma ambientação, uma prece de abertura e a leitura de um trecho, às vezes mais, como o caso de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Bom, então, nós vamos começar pela ambientação que quem nos fará para nós, né? É o nosso irmão João Santana. João Santana, contigo. Eu vou ler esse trecho aqui, que eu tirei aqui do livro O Vigiai e Orai. A psicografia é de Carlos Abatieri, que foi ditado pelo irmão José. E o título é Vibrações Negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo, lentamente, exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupe em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre felicidade. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Graças a Deus é Jesus. Esse texto aqui nos ensina a ter uma saúde mental, que é um estado da alma também, né? Os pensamentos negativos envenenam as células, né? E compromete
e comprometem o funcionamento dos órgãos, né? Então, o pensamento, ele é um dínamo gerador de energias, que podem ser positivas ou negativas, né? Então, vamos cultivar sempre bons pensamentos e gerar bons pensamentos também para outras pessoas também, para que esses bons pensamentos nos envolvem, né? E que a gente possa espargir para o próximo todas essas vibrações positivas. É isso aí. Que ambientação profunda, né? Não é, João? Ensinando, né? Se a gente conseguir refletir, aprender, colocar isso em prática, né? Como você colocou, como a vida da gente fica mais leve, mais suave. Nós estamos envolvidos em vibrações muito negativas no nosso dia a dia aí, né? Estamos vendo o que está acontecendo aí, né? Então nós temos que ter força para poder emanar bons pensamentos aí, né? Como diz aqui um outro trecho aqui de um outro trabalho de ambientação, que o nosso cérebro é um dínamo gerador de energias, né? Então, vamos gerar boas energias, pensamentos positivos, né? Para ver se nós conseguimos mudar essa psicosfera bem pesada que está acontecendo aí, né? É verdade. No nosso dia a dia. Não desanimarmos. E não desanimar nunca, Né? Não nos desestabilizarmos, né, pelo que vem de fora. Marco Prisco ensina tanto isso. Mantenha teu prumo, teu foco no objetivo. E o objetivo é o nosso desenvolvimento, é a contribuição para um mundo melhor. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Esse é o foco objetivo. Gente, ambientação, para quem não acompanhou, chegou depois, é desse livro. Eu não consigo. Esse livro, eu não consigo comprar esse livro para poder assim, dar de presente para ninguém, que eu não acho ele para vender. Ele acaba rápido. Acaba rápido, compartilhar com os nossos amigos, quer ver? O meu eu ganhei em 2016 da nossa querida Luzia Santiago, que é uma das expositoras aqui da Web Rádio. Está aqui a dedicatória dela. Isso é livro de cabeceira, né? É para você acompanhar sempre. Nem pela internet eu consigo comprar. Está difícil. Vai ficando difícil. Bom, então a ambientação, essa primeira parte, nós já fizemos, e agora, de forma respeitosa e com muita fé, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça, Senhor de nossas vidas. Jesus, Mestre dos mestres, Mestre do caminho, da verdade e da vida, espiritualidade de luz, que com a permissão de Deus está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos inspirando a seguirmos o lugar correto, o caminho que nos leva, que nos aproxima cada vez mais do Pai. Nossos mentores e guias espirituais. Gratidão por aqui estarmos, por nossa saúde, por nossa motivação, pela bênção de termos a honra de trabalharmos
na obra divina, mesmo que de forma singela, pequena. Agradecido, pedimos proteção para que possamos ser intuídos e inspirados sobre o estudo de hoje, os pontos que precisamos de maior reflexão, maior compreensão, para transformarmos os princípios e postulados da doutrina na nossa prática, no nosso cotidiano, no nosso viver. Graças a Deus. Então, segunda parte realizada, nós passamos sempre para a leitura de parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem vai nos acompanhar, a doutrina espírita, ela tem como base, né, as leis divinas, as leis de Deus e os ensinamentos, o Evangelho de Jesus. A partir daí, então, foi feita uma codificação da doutrina, seguindo um tripé, tendo uma base científica, que é a ciência dos espíritos, uma parte filosófica e uma religiosa. A primeira obra, nós vamos ver, foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e, na sequência, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, na realidade, ele é um guia, é um farol, que, como nós comentamos com relação à ambientação, é a luz, é o farol, é o guia que nos mostra o caminho para um dia chegarmos às bem-aventuranças, ao mundo de felicidade. E nós optamos, enquanto grupo, por estudarmos aqui no ESG o Evangelho de uma forma sequencial. Então, nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4 tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós podíamos dizer que esse título é igual ao princípio da reencarnação. E, na sequência do nosso estudo, nós vamos hoje falar sobre os itens 21, 22 e 23. Eu lembro que, numa das últimas leituras do Evangelho, não sei se Adriana ou Valéria, elas ressaltaram novamente a importância de quem puder estudar, não é só ler, o capítulo 1, o 2 e o início desse capítulo 3. Gente, é o ensino, né? É uma forma de aprendermos qual o caminho para um dia chegarmos à condição de espíritos puros, vivermos num mundo feliz. Então, só vale a pena. Então, vamos lá. Item 21. Esse item 21, ele está dentro de um subsídio, que é assim, dentro de um subitem do capítulo. Subsídio a gente usa mais no Livro do Oeste. Então, ele está no item assim. A reencarnação fortalece os laços de família.
enquanto que o princípio da existência única, quem não acredita, as denominações religiosas que acreditam no princípio da existência única, desfaz esses laços de família. Né? Então, esse é um subtítulo. Né? Então, vamos lá. Item 21. Verifiquemos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina, que não aceita a reencarnação, nega de forma categórica a pré-existência da alma. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior de ligação. Elas são completamente estranhas umas às outras. A relação de parentesco entre as famílias fica reduzida somente a ligações corporais, sem nenhum vínculo espiritual. Assim, o pai é um estranho para o seu filho e vice-versa. Não há motivo para alguém se orgulhar por ter tido um antepassado ilustre, pois os vínculos pertencem somente à existência presente. Através da reencarnação, antepassados e descendentes podem já ter vivido juntos, se amado, e poderão se reencontrar em outras encarnações, estreitando ainda mais seus laços de simpatia. Então, fecha o item 21 falando de outra forma, quando acreditamos na reencarnação. Aí, falamos no item 21 sobre o passado. Quem não acredita na reencarnação não acredita que teve passado. É como fomos criados agora, nessa encarnação. Morremos, acabou. Pronto, acabou tudo. Né? O item 22 vai nos falar o seguinte. O que nós lemos até agora foi em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que não aceita a reencarnação, o destino das almas estaria irrevogavelmente fixado após uma única existência. Não teve o antes e não terá o depois. A fixação definitiva do destino da alma implica na interrupção de todo o progresso, pois aquele que está parado não está progredindo. Quando há progresso, não se pode dizer que o destino da alma está definido, uma vez que ele dependerá desse progresso. Se a alma teve uma vida boa, ela irá para o céu. Se teve uma vida má, ela irá para o inferno eterno. Assim, as almas ficam separadas para sempre e sem esperança de algum dia se reencontrarem. Disso resulta
que parentes e amigos nunca terão a certeza de se reverem novamente, a menos que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser no céu como no inferno. É esse destino definitivo da alma que significa a quebra absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o consequente progresso, todos os que se amaram poderão se reencontrar na Terra e no plano espiritual, progredindo juntos para chegarem até Deus. Os que fracassam no caminho retardam seu progresso e a sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados por aqueles que os amam, eles um dia sairão da situação ruim em que se encontram. Enfim, com a reencarnação, existe uma eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, o que resulta no estreitamento dos laços de afeição. Por que incluímos o item 23? Incluímos porque ele resume, ele tira as conclusões do que nós estudamos até agora. Diz, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro após o desencarne. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, que acredita ser Deus o próprio universo. Terceiro, a conservação da individualidade com a fixação definitiva do destino da alma de acordo com a doutrina romana. Cristaliza. Essa é a tua individualidade e você não tem outra chance. Quarta, apresentada aqui no resumo, a conservação da individualidade, não mais com a fixação, mas com a alma podendo progredir eternamente a cada reencarnação, conforme ensina a doutrina espírita. Precisamos nem ler o último parágrafo. Então, graças a Deus, porque esses ensinamentos chegaram até nós. É assim, a doutrina espírita. Ela vem de uma forma pedagógica, construindo um ensinamento, e ela diz, está aqui posto, 4 alternativas se apresentam. Poderia dizer, para quem está buscando conhecer os princípios e postulados da doutrina espírita, que é por acreditarmos nessa 4ª alternativa, acreditarmos na lei divina do progresso, por tudo que nós já estudamos, Por esse motivo, por esse fundamento, é que nós abraçamos a doutrina espírita, não no sentido de São Tomé,
crer para ver, mas ter a certeza. E meus irmãos que vão nos ouvir depois, isso aqui nós estamos falando de uma obra. Das 5 obras da doutrina espírita que constituem, são várias, eu estou falando das obras do Pentateuco, do alicerce, né? Isto é tratado, estudado minuciosamente. E, para quem tiver alguma dúvida, sempre bom começar o estudo pelo Livro dos Espíritos. Mas sobre o tema que nós estamos estudando, não esqueçam também do estudo do céu e do inferno. Inclusive, aqui tem um código penal que nos mostra as possibilidades, né, de chegarmos à bem-aventurança. Então, graças a Deus, percebam que nós ocupamos uma parte do ESG não apenas com o estudo do conteúdo, mas das obras complementares pela ambientação e no estudo do Evangelho. Então, agora, vamos nós ver onde nós paramos no nosso estudo e vamos prosseguindo, né? Então, aqui nós já estávamos lendo, nós só falamos sobre esse pedacinho aqui de cima, antes da ambientação, e nós estamos no livro do ESG, no módulo 3, que é constituído de 3 roteiros. Estamos estudando, olha só, estamos estudando, como em todas as obras do Pentateuco, Deus, né? Começamos no roteiro 1 com conceito e provas filosóficas. No roteiro 2, fomos para atributos da divindade, ou seja, mergulhamos estudando o que é característico, o que é peculiar, né, a Deus, o que é próprio de Deus, quais são os seus atributos, né? Entre eles, só para recordar, Deus é imutável e não muda, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, só existe um. Ele é onipresente. Esse atributo é importantíssimo para o estudo que nós estamos fazendo do roteiro 3, para entendermos como se dá a providência divina. E um dos atributos de destaque aqui é o fato de Deus ser onipresente. Ele está em todos os lugares, está em todas as suas criaturas, né? Ele é onipotente, né? Ele tem todo o poder, é soberanamente justo e bom. Ele não teria, fazendo associação com o Evangelho, criado um pobre e outro rico. Ele não teria criado uma abundância de felicidade e outro tão infeliz, né? Então, ele não seria um Deus justo, né? Temos outros atributos que eu peguei até do estudo feito por Silvio Almeida e Cosme, num dos estudos deles, que Cosme cita como atributos, que ele é imanente, Deus é imanente, ele está dentro, é intrínseco, ele está em nós, ele é transcendente. Olha, eu até hoje, cada vez que eu tento recapitular os atributos, eu penso assim, né? Que eu consigo entender hoje o que no começo
quando eu iniciei mesmo o estudo do Livro dos Espíritos, eu não entendia. Estão dizendo para eu ler um livro que diz que não tem palavras para me explicar, que eu não tenho condição de entender, então não vou ler, eu vou ler quando eu entender. Não, porque para a gente conseguir ter a plenitude do entendimento de Deus fica difícil, porque transcende a experiência material. Enfim, quem quiser, está lá gravadinho, é só ir lá, né? Aí, nós sempre apresentamos isso bem rapidinho, essas obras do Pentateuco que nós estamos falando. Esse é o livro do ESD que nós estudamos. Leiam aqui embaixo. Nós estamos no tomo 1, módulo 3. Depois nós teremos o tomo 2, nós teremos o tomo 3, mas ainda estamos no tomo aqui. Nós estamos no tomo 1, no módulo 3, e que é Deus, tem como título Deus. Deixa eu pegar aqui a minha folhinha, só um instantinho. E estamos no roteiro 3, que é a providência divina, né? Então, daqui eu quero passar, esperem só um pouquinho, porque não dá para a gente ficar repetindo tudo. Se nós formos, deixa eu ver aqui, tá no slide 11, tá. Nós estamos no roteiro 3. O roteiro 3 tem como título a providência divina. Nós encerramos o estudo da quinta-feira passada trazendo uma explicação do que significa, né, providência divina. Então, a FEB, que a autoria de todo o estudo do ESG, do estudo sistematizado da doutrina espírita, é de autoria da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ela toma o cuidado de nos explicar, mas o que significa providência divina? E aí, vejam que aqui embaixo tem a fonte. A FEB recorre à obra Gênese, no capítulo 2, no item 20, e vai nos ensinar o seguinte: providência divina é a solicitude, ou seja, o zelo, o cuidado, a atenção, o carinho, o amor de Deus para com as suas criaturas. E continua, vejam que está entre aspas. Aliás, eu não fechei as aspas, devia ter fechado. Deus está em toda parte. Não, fechei a aspas, sim, está ali. Deus está em toda parte. Tudo vê e a tudo preside. Ele está em toda parte. É um atributo dele. Deus é onipresente. Tudo vê e a tudo preside. Mesmo as coisas mais insignificantes. Gente, isso daria uma reflexão grande e até nos ajuda. Por mais falhas, por mais ações, comportamentos infelizes que possamos ter, se Deus olha as mínimas coisas, Ele olha o nosso esforço, nossa vontade de aprendermos, o menor que fizermos. Para Ele é uma glória, é uma bênção. O filho, a criatura dele, está crescendo. Então, aí diz assim:
É nisto que consiste a ação providencial. O que é ação providencial? É esse carinho, é esse amor. Né? E aí vai continuar, aí vamos nós. Lembram, eu nem passei por essa parte, que hoje nós tivemos um atraso na abertura, né? Por causa de congestionamento na transmissão. Esse roteiro 3, ele está dividido em 2 blocos. Nós estamos estudando o primeiro bloco. Né? Então, aqui diz... Não, aqui a FEB lança uma pergunta. Do ponto, paramos mais ou menos por aí, do ponto de vista da percepção, do ponto de vista de cada um de nós, qual a nossa percepção sobre Deus? Como explicar o modo de ação da providência divina para que ele alcance todos os seres da criação do universo? Joga essa pergunta e nós temos que refletir. Né? Na realidade, Deus, às vezes, quando nós estamos passando por um apuro, ou, né, por uma aflição, Deus não está me ouvindo, não está me escutando. Olha, os atributos de Deus não nos ensinam isso, né? Mas nós estamos perguntando como ele pode dar atenção a todos. Como? É de onde que ele olha? A FEB, ela entra aqui com essa questão, né? Nos inquietando, nos levando a uma reflexão, porque é assim que a doutrina espírita nos orienta e nos ensina, fé raciocinada sempre. Então fica a pergunta: como Deus pode alcançar todos os seres, mesmo que fosse só do planeta Terra? Como a gente consegue ver isso? Aí o estudo do ESD vai nos orientando. Foi nesse slide que nós paramos. Para melhor entendimento, volta lá no estudo da Gênese, no capítulo 2. Está sempre escrito lá embaixo a fonte. E lembrando, as obras do Pentateuco foram escritas no século XIX, quando se deu a codificação da doutrina. Já estava planejada, o espírito de verdade atuando, a espiritualidade, mas foi necessário, por nossa pequenez, que fosse aguardado o século XIX. Então, diz, para melhor entendimento sobre o mecanismo de atuação de Deus para alcançar a tudo e a todos, não é somente a mim. Enquanto ele está preocupado com cada um lá do Rio Grande do Sul, da faixa de Gaza, da África, né, da Ucrânia, seja de onde for, não é só de mim. Vamos supor, aí a doutrina vai nos conduzindo a um raciocínio. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Eu anotei aqui uma coisa para nós vermos que sobre fluido, esse tomo 1 que nós estamos estudando, quando nós chegarmos no módulo 7, que tem como título Pluralidade dos Mundos Habitados,
no roteiro 1, nós vamos estudar o fluido cósmico universal e o fluido vital. Lembram, quem estava aqui, que eu li, se eu não perdi, não perdi, que voltando, que aqui no livro dos Espíritos, tem, no que eu tenho, uma observação na pergunta 67A, que traz uma definição do que é fluido. Gente, vejam, isso é importante. Sem entendermos isso, nós não vamos fechar um raciocínio, uma fé no sentido de certeza. Que certeza? E está olhando para cada um de nós aqui, está olhando para quem está no Rio Grande do Sul, sem esse entendimento do estudo de fluido vai ficar difícil. E aqui a definição que tem, ela é bem clara, aqui no livro dos Espíritos. Né? Está, olha só, essa pergunta está no capítulo 4 do livro dos Espíritos, que tem como título Princípio Vital. Né? Então, fluido cósmico universal é o elemento primário na formação de toda a matéria. Toda a matéria que existe, ela tem como base um elemento chamado fluido cósmico universal. É desse fluido que procedem todos os elementos conhecidos. É o princípio material do universo e de onde todas as coisas materiais, mediante alterações e combinações infinitas, elas vão se combinando a partir deste fluido e formando tudo o que existe. Né? E aí vem a explicação do fluido vital, que cada um de nós possui uma dosagem. Então, para nós entendermos, para valer como essa providência divina ela ocorre, nós temos que ter esse entendimento. Quem puder pegar o capítulo 2, item 22 da Gênesis, vai encontrar essa explicação. Né? Então, nós vamos por aí caminhando. Gente, e percebam uma coisa, né? O quanto isso, eu penso assim, eu reflito assim. Para mim, entender isso é muito importante. Gente, quando isso começa a ficar claro, quando eu tenho fé nisso, quando eu começo a ver Deus dessa forma, esteja onde eu estiver, passando pelo que eu estiver passando, né? Deus está em mim, esse fluido chega a mim, ele vai me ajudar, né? Ele me orienta, ele me guia. Né? Então, é muito importante esse estudo. Eu ligo esse estudo, inclusive, a uma questão de fé. E fé, para mim, dependendo do entendimento que tivermos, é importante. Né? Aí ele diz, se imaginarmos esse fluido que passa por tudo, por todos, dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas. Bonito isso.
mas com discernimento, com vontade própria e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. Ele não só, esse fluido, né? Esse fluido universal, Deus se manifestando em tudo, que criou tudo que existe, tanto de espírito quanto de matéria, com essa inteligência, com essas faculdades que tem, né? Ele ouve tudo, ele vê, ele sente, conhece. Por isso que a gente até diz, quando oramos, pedimos pela nossa pequenez, porque somos pequenos, não porque precisaríamos. É dizer, o Pai sabe onde estamos acertando, onde precisamos melhorar, ele tem esse conhecimento, né? E aí prossegue. Idealizemos, aí prossegue bonito, todo o universo, né? Não é só o planeta, todo o universo, mergulhado no fluido divino e impregnado do pensamento de Deus, de tal modo que não haja nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido. Percebam que isso que eu estou lendo aqui, eu coloco sempre aqui embaixo a fonte. Esse não é um conhecimento criado por nós. Está na ciência dos espíritos, está na codificação da doutrina. Então é isso. Nós fecharmos, nos imaginarmos numa cidade do interior com poucas luzes, olhando para aquelas estrelas que parecem que estão brigando de tantas, uma tão próxima da outra, né? Imaginar esse universo todo mergulhado nesse fluido divino, sabe? E aí eu fico imaginando, eu acho que nós não temos ainda o entendimento profundo disso, senão lembrando da ambientação que João fez, nosso pensamento não se ocuparia com coisas tão pequenas. Não. Então, qualquer vibração nesse fluido é imediatamente sentido por Deus. Qualquer coisa, porque ele está em tudo, em todos os lugares, né? Assim podemos dizer que nos achamos constantemente em presença da divindade, não lhe podendo subtrair ao olhar nenhuma de nossas ações. E nós ainda voltemos na ambientação. João, a ambientação foi... Eu disse no momento da ambientação e do estudo do Evangelho que tinha tudo uma ligação com o estudo de hoje, né? Nós estamos constantemente na presença, como eu gosto, como Jesus diz, na presença do nosso Pai. É assim que ele coloca, né? Vou ver mais um slide para a gente encerrando. Ainda trabalhando na Gênese, né? Nós temos aqui, logo, aspas, o nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. Olha só, João, você falou tanto de pensamento, de cérebro hoje. Olha esse slide, né?
essa citação da Gênesis, o nosso pensamento está em contato incessante com o do Pai, né? Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos reforços, que eu peguei aqui o significado, quer dizer, ver as partes mais profundas, mais secretas da nossa alma, que é o nosso espírito encarnado, né? Ele aqui diz do nosso coração, né? Estamos nele como ele está em nós. A citação de Jesus, né? O Mestre Jesus, o Mestre do caminho, da verdade e da vida, né? Quando ele diz: Deus, o Pai e eu somos um. Ele coloca para a gente essa ligação. Jesus, com a sua evolução espiritual, nosso Pai, seja feita a tua vontade, com uma fé que nós longe estamos de ainda possuirmos, mas temos a lei do progresso, né? Então, meus irmãos, eu penso que esse capítulo, esse módulo, é porque um livro é capítulo, no outro é módulo, aí às vezes a gente troca. O ESD não chama de capítulo, chama de módulo, né? Então, vejam, ele vai nos dando condições de entendimento, de ampliação da nossa fé. E para nós fica claro porque a doutrina espírita ela não tem cultos externos. Ela não tem esse tipo de culto. Né? Ela trabalha, ela nos ajuda na nossa evolução espiritual. Ou seja, para que tenhamos pensamentos que possam cada vez mais nos manter próximos do Pai. Né? Então, João, por uma questão de respeito, né, ao horário, mas foi casadinha a ambientação, sobretudo com relação a essas últimas citações da Gênesis. Né? Então, meus irmãos, nós sempre terminamos também fazendo uma prece de encerramento. E, João, eu gostaria, se você puder, que você fizesse para nós, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e sermos gratos por essa oportunidade de poder participar desses estudos que estão nos trazendo muito conhecimento sobre a doutrina espírita. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual da nossa dirigente, que deu todo o apoio necessário para a execução desse trabalho, desses estudos. Agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, de perseverança, de compaixão, de força, de paciência e benevolência, que ele nos ajude a manter todas essas características dele para o nosso dia a dia. Graças a Deus e a Jesus, uma boa noite a todos. Ô, João, boa noite. Boa noite, Marcinha, Valéria, Bárbara, né, três pessoas tão importantes para a construção, né, o estímulo para seguirmos adiante com esse estudo. Né? Beijo no coração de todos e gratidão.
Que Deus abençoe nossa noite. Tá? Que assim seja. Fiquem com Deus. Fique com Deus também. Gratidão imensa, João. Beijos. A todos. Tchau. Fiquem bem. Vou terminar, então. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.